Maria sempre acreditou que o lar deveria ser um refúgio, um espaço seguro onde o amor e o respeito reinavam. No entanto, ela se viu presa em um pesadelo cotidiano, onde o eco dos gritos de seu marido, Carlos, um cirurgião renomado, ressoava nas paredes de sua mansão. Assim como toda manhã, o sol despontava tímido, filtrando-se através das pesadas cortinas de seda que Carlos escolheu, como se quisesse poupá-la do que estava prestes a acontecer. Mas a luz não podia penetrar a escuridão que havia se instalado em seu coração. Naquele dia, o cheiro do café fresco se misturava ao aroma do seu desespero. Maria estava na cozinha. Suas mãos trêmulas tentavam preparar o café da manhã que ele exigia. O chão frio parecia mais gelado sob seus pés, como se a casa quisesse lembrá-la do trato perverso que mantinha com um homem que era admirado por muitos, mas que era um monstro em casa. Os talheres batiam suavemente contra os pratos, mas o som, que deveria ser reconfortante, soava como uma sinfonia de dor. Carlos entrou, alto e imponente, com o olhar carregado de autoridade. A suavidade em sua face era apenas uma máscara que escondia o tormento que ele infligia a Maria. Seus olhos, uma vez carinhosos, agora refletiam apenas uma frieza penetrante. O homem de mãos habilidosas que salvava vidas, ao mesmo tempo, tirava a dela, dia após dia. "Onde está meu café?" ele perguntou, sua voz cortante como vidro quebrado. Maria engoliu em seco, a pressão em seu peito aumentou. Ela havia se tornado um sussurro em sua própria vida. Comungando a rotina de doloroso servilismo, ela respondeu: "Estou terminando, amor." Ele observou, os lábios se curvando em um sorriso que não alcançava seus olhos, enquanto ela despejava o líquido quente na caneca que ele escolheu. O aroma do café não conseguia disfarçar o odor da tensão que pairava no ar. Com um movimento brusco, Carlos pegou a caneca, o líquido transbordou, espirrando um pouco sobre sua mão. "Você é tão desajeitada!" ele gritou, e as palavras vieram como um golpe. Maria recuou, sentindo a dor que era uma mistura de vergonha e medo. O calor do café queimou sua pele, mas a verdadeira dor era a queimada na alma. Ela se lembrava dos dias em que sonhava com o amor. Ele havia sido encantador, quando ainda eram namorados, fazendo promessas de um futuro que parecia perfeito. Mas a realidade o havia transformado em um tirano, e Maria se via aprisionada entre 4 paredes luxuosas que agora se tornaram os muros de sua prisão. Enquanto ele a encarava, sempre com essa mistura de desprezo e superioridade, sua mente se perdia em pensamentos alternativos. Por que ela ainda não tinha coragem de deixar tudo isso para trás? O medo de ser vista como uma fracassada a paralisava, mas a dor da opressão tornava-se cada vez mais insuportável. Após a tormenta matinal, Maria caminhou pela casa, seu refúgio se tornara um labirinto de desespero. Olhando para os retratos na parede, ela se perguntava quando tinha se tornado invisível. As imagens mostravam um casal feliz, abraçados em um sorriso que mal lembrava agora. Quem era aquela mulher cheia de vida? Alguém que havia se perdido nas sombras da amargura. A cada dia, a luta interna de Maria se tornava mais intensa. Sua dignidade silenciosa permanecia, embora cada vez mais arranhada. Havia momentos em que ela olhava para o espelho e via uma estranha, uma mulher sem vida e sem cor, sufocada sob o peso da tirania de Carlos. O amor que um dia ela acreditou ser verdadeiro agora a mantinha cativa, como um pássaro em uma gaiola dourada. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Maria se encolheu em um canto do sofá, tentando se aquecer com um cobertor fino. O som da chuva batendo nas janelas parecia uma sinfonia de sua própria dor. Mas, ao ouvir a energia distante dos relâmpagos, algo dentro dela acendeu. Ainda havia uma faísca de esperança, uma súplica silenciosa que reverberava em seu coração. Ela queria acreditar que alguém a ouviria, que alguém veria a dor que ela lutava para esconder. A ideia de um salvador a invadia, um homem que não a veria como um objeto ou uma propriedade, mas como uma pessoa digna de respeito e amor. No entanto, o futuro parecia escuro como a noite tempestuosa que a cercava. A lembrança dos gritos de Carlos ecoava em sua mente, e ela se viu presa novamente na teia de medo que ele havia tecido ao seu redor. Mas naquele momento, enquanto a chuva lavava o mundo lá fora, Maria decidiu que não podia continuar assim. Algo tinha que mudar. E se essa mudança exigisse romper as correntes que a prendiam? O despertador tocou, despertando-a de sua meditação sombria. Com um suspiro profundo, ela se levantou, decidida a enfrentar mais um dia. Mas a atmosfera estava diferente. A inquietação em seu coração pulsava com uma nova força. Lembrando-se de seu pedido silencioso, ela reafirmou a esperança que ainda permanecia em sua alma. Poderia ser hoje o dia em que tudo mudaria? Quando o sol finalmente se pôs, Maria estava na janela, observando o céu tingido de tons dourados e laranja. As cores dançavam, uma promessa de novos começos. Então, uma voz suave interrompeu seu devaneio. "Mamãe, você pode ficar conosco?"
foi a voz de um menino que passava, a pergunta simples e inocente que penetrava a solidão que a cercava. Ele estava com seu pai, um homem de presença forte e segura, que a olhou com um misto de empatia e determinação. Maria sentiu uma onda de emoção, como se aquelas palavras simples estivessem rompendo suas correntes. A pergunta ecoou em sua mente, reverberando por cada canto escuro de sua alma. Essa interrogação se tornaria o estopim para uma mudança que Maria não sabia que precisava, mas que ansiava desesperadamente. O futuro estava na balança, prestes a mudar o curso de sua vida. E enquanto os relâmpagos iluminavam o céu mais uma vez, uma certeza emergiu em Maria. A ajuda poderia estar mais próxima do que ela jamais imaginou. Maria mal teve tempo de recuperar o fôlego após o ataque verbal de Carlos. O eco de suas palavras ainda ressoava em sua mente, como um tambor que não parava de tocar. Ela se afastou da cozinha, tentando se concentrar em uma tarefa simples, a única coisa que fazia sentido em meio ao caos: arrumar a mesa para o jantar. Mas cada garfo, cada prato, parecia um peso a mais em seus ombros. A casa, antes cheia de promessas, agora era um labirinto de dor e traição. Enquanto organizava os talheres, o som da porta da frente se abriu e fechou abruptamente. Maria congelou. Aquela era a entrada de Carlos, mas o que ela não esperava era a figura que o acompanhava. Ricardo, um dos amigos mais próximos de Carlos, entrou, com um semblante sério, mas ao mesmo tempo uma aura de proteção que Maria não via há tempos. Ele olhou para Maria, e nesse olhar ela encontrou um fio de esperança. Ricardo tinha sempre sido gentil, um homem que se destacava em meio à brutalidade do mundo ao seu redor. Mas o que o trouxera para sua casa naquela noite? E por que ele parecia tão preocupado? Carlos, percebendo a presença de Ricardo, forçou um sorriso, mas Maria pôde perceber a tensão que emanava dele. "Ricardo, que bom que você veio", Carlos disse, a voz carregada de uma falsa cordialidade. Estava apenas conversando com Maria sobre a importância de manter a ordem na casa. Maria se sentiu como um animal encurralado, presa entre dois homens cujas intenções pareciam tão distantes. Ricardo não se deixou enganar pela máscara de Carlos. O que Maria não sabia era que Ricardo tinha presenciado a cena de abuso que se desenrolara na cozinha antes de entrar. Ele tinha chegado à casa para ver como seu amigo estava se saindo, apenas para ser recebido por um espetáculo de crueldade. "Carlos, acho que precisamos ter uma conversa", Ricardo disse, sua voz baixa, mas firme. Ele olhou diretamente nos olhos de Carlos, desafiando-o. "Acredito que você precisa refletir sobre suas ações." Maria observou a tensão crescer entre os dois homens. Dava para sentir o ar pesado, como se eletricidade perceptível preenchesse o espaço. Carlos, ciente de que seu amigo estava se voltando contra ele, não reagiu bem. Ele reagiu com um sorriso forçado, mas Maria percebeu que não era um sorriso de verdade. Era uma máscara, uma tentativa de esconder o que realmente estava se passando. "O que você quer dizer com isso?" Carlos perguntou, seus olhos escurecendo como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. "Você não sabe do que está falando, Ricardo. Eu sou um cirurgião respeitado, um homem de sucesso. O que você sabe sobre a minha vida?" "Eu sei que você está machucando sua esposa", Ricardo respondeu, sua voz agora mais forte, mais assertiva. "E isso não é o que um homem de sucesso faz. Isso não é o que um homem deveria fazer." A palavra esposa fez o coração de Maria acelerar. Ela sentiu uma onda de emoção, uma mistura de alívio e medo. Poderia alguém finalmente ver a verdade? Ricardo estava falando por ela, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha. Carlos, no entanto, não estava disposto a aceitar a verdade. Ele se aproximou de Ricardo, a raiva pulsando em sua voz. "Você não tem ideia de como é estar na minha posição. Você não sabe o que é necessário para manter uma família. Essa é a minha casa, e você está se metendo onde não é chamado." Ricardo não recuou, sua postura permanecia firme, como uma rocha em meio à tempestade. "A única coisa que você está mantendo é o medo. E isso não é uma família." Maria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ricardo estava finalmente desafiando Carlos, e a maneira como o fazia parecia dar a ela uma nova força. Era como se, por um breve momento, ela pudesse ver uma saída, mas a tensão estava alta, e a qualquer momento a situação poderia se tornar explosiva. "Você não sabe nada sobre mim", Carlos gritou, o rosto se contorcendo em fúria. "Você só está aqui porque se sente melhor em ser o herói, mas não me conhece nem sabe o que realmente acontece aqui." "Então me diga, Carlos", Ricardo respondeu, sua voz agora mais suave, mas firme. "O que realmente acontece aqui? O que você faz com ela todos os dias?" Maria sentiu o estômago revirar. A verdade que ela carregava por tanto tempo estava prestes a ser exposta. Ela não sabia se deveria se sentir aliviada ou aterrorizada. O que aconteceria se Carlos a visse como uma traidora? O que ele faria com ela?
Carlos se virou para Maria, seus olhos agora cheios de uma raiva que ela conhecia muito bem. O que você está fazendo, Maria? Você vai deixar esse idiota te encher a cabeça com mentiras? Ela hesitou, o medo a paralisando. Mas, em vez de se esconder, algo dentro dela começou a se agitar. A voz de Ricardo, firme e desafiadora, ecoou em sua mente. Ele estava lutando por ela, e ela não poderia deixar isso passar em branco. Carlos, eu... Ela começou, mas a voz dela falhou. As palavras pareciam presas em sua garganta, a verdade se chocando com o medo. Não se atreva a falar! Carlos a interrompeu, sua voz um rosnado. O clima na sala se tornara insuportável, e Maria sentiu que a qualquer momento tudo poderia explodir. Maria, olhe para mim, Ricardo disse, tomando um passo em direção a ela. Você não está sozinha, eu estou aqui e não vou deixar isso continuar. O coração de Maria pulou com suas palavras. Havia um calor na voz dele que derretia o gelo que Carlos havia colocado em sua vida. Ela olhou para Ricardo, vendo um homem que não tinha medo de se posicionar, alguém que estava disposto a lutar por ela. Carlos, isso precisa parar, Maria finalmente disse, a voz tremendo, mas decidida. Eu não posso viver assim. Eu não posso mais. A expressão de Carlos escureceu e a raiva tomou conta de seu rosto. Ele se virou para Ricardo, os punhos cerrados ao lado do corpo. Você vai se arrepender de ter se metido nisso, Ricardo. Com essas palavras, a tensão atingiu seu ápice. Maria sentiu um frio na espinha, um pressentimento de que o que estava por vir seria algo que mudaria tudo. O futuro parecia incerto e a cada segundo que se passava, a adrenalina pulsava em suas veias. Ricardo não se deixou abalar. Se você tocar nela, eu mesmo vou te parar. E você acha que vai conseguir? Carlos riu, mas não havia humor em seu riso, apenas uma ameaça latente. A sala estava prestes a explodir em um confronto, e Maria sabia que o momento de agir havia chegado. Ela respirou fundo, sabendo que essa poderia ser a sua única chance de liberdade. Olhando para Ricardo, ela sentia que a sua vida dependia da coragem que ele tinha demonstrado. E, em um ato de bravura, ela decidiu que não poderia mais ser a sombra que Carlos havia feito dela. A luta por sua liberdade estava apenas começando. O choque no ambiente era palpável e cada segundo parecia uma eternidade. Carlos estava prestes a reagir e Maria sentiu que a verdade finalmente estava prestes a ser revelada. Mas o que seria dessa revelação? O passado a assombrava e o futuro era um mistério. E nesse momento de tensão, uma nova vida estava prestes a se desenrolar diante dela. Maria estava absorta em seus pensamentos enquanto Ricardo conduzia o carro pela estrada que levava à sua mansão. O motor ronronava suavemente, mas em sua mente, um turbilhão de emoções se desenrolava. Ela observava pela janela as luzes da cidade se dissiparem, dando lugar a um campo escuro e silencioso. O contraste entre a vida que deixava para trás e a que poderia estar prestes a abraçar era quase palpável. À medida que a mansão se aproximava, seu coração disparou, um misto de esperança e dúvida a consumia. Quando chegaram à entrada, Ricardo estacionou e saiu do carro, abrindo a porta para Maria. Ela hesitou por um momento, uma parte dela ainda presa nos grilhões da desconfiança. Mas ao olhar para Ricardo, que a observava com uma expressão de incentivo, ela sentiu um impulso. Com um leve aceno de cabeça, ela aceitou a mão estendida e saiu do carro, sentindo a suavidade do chão sob os pés. Era um passo em direção ao desconhecido. A mansão se ergueu diante dela como um castelo de contos de fadas, suas paredes imponentes refletindo a luz da lua. Maria não podia evitar que sua mente vagasse por memórias dos dias mais sombrios, onde o lar era um lugar de dor, mas ali estava ela, diante de uma nova possibilidade. Ricardo a guiou pela porta, e ao entrar, o calor acolhedor e o aroma de madeira polida e flores frescas a envolveram como um abraço. Bem-vinda, Maria, disse Ricardo, com um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Sinta-se à vontade, você está em casa agora. As palavras eram como um bálsamo em sua alma ferida. A casa estava repleta de pinturas impressionantes e móveis elegantes. Cada detalhe falava de um cuidado amoroso, um contraste gritante com a frieza de sua antiga residência. Ricardo conduziu-a até uma área de estar imponente, onde um grande sofá de veludo a aguardava. Maria hesitou antes de se sentar, temendo que a leveza do ambiente a enganasse. Eu vou preparar um banho quente para você. Você precisa relaxar, disse ele, percebendo sua hesitação. Vou buscar algumas roupas limpas também. Maria observou enquanto ele se afastava, seu coração pulsando com uma mistura de gratidão e desconfiança. Ela se sentou, deixando-se envolver pela suavidade do sofá. A sensação de estar em um lugar seguro era tão nova que ela mal conseguia acreditar. Ali não havia gritos, não havia ameaças, apenas silêncio e a promessa de um novo começo. Enquanto esperava,
Maria começou a explorar o ambiente ao seu redor. As paredes eram adornadas com quadros de paisagens serenas, e a iluminação suave criava uma atmosfera tranquila. Uma pequena mesa de café estava decorada com flores frescas, e o cheiro de frutas maduras flutuava pelo ar. Maria nunca havia experimentado algo assim. Era como se estivesse em um sonho, e ao mesmo tempo, o peso da realidade ainda a assombrava. Ricardo retornou com uma toalha macia e um roupão. Aqui está. Vá se banhar e, quando terminar, vou preparar algo para você comer. Você não comeu nada hoje, certo? Ele a olhou com preocupação genuína. Maria se sentiu à beira das lágrimas. Alguém se importava? Alguém realmente se importava. A simples ideia de se banhar em água quente, de se limpar após tanto tempo de sujeira e desespero, era quase avassaladora. Ela aceitou os itens que ele lhe ofereceu, e ao se dirigir ao banheiro, seu coração se apertou. A porta se fechou atrás dela, e o som da água correndo era como música para seus ouvidos. Maria se despediu das roupas desgastadas que havia usado por tanto tempo. O calor da água a envolveu, e à medida que o vapor se acumulava ao seu redor, ela sentiu as camadas de dor e medo começando a se dissolver. Enquanto o banho se tornava um momento de purificação, a mente de Maria vagava para longe. Como seria sua vida agora? Seria capaz de confiar em Ricardo, em sua bondade? O passado a perseguia como uma sombra, e mesmo ali, em meio ao conforto, ela não conseguia se livrar dele. E se Carlos a encontrasse? E se, de alguma forma, ele descobrisse onde ela estava? O pensamento a perturbou, mas ela se forçou a se concentrar no presente, na água quente escorrendo por sua pele, nas esperanças que lentamente começavam a brotar. Após o banho, Maria vestiu o roupão macio e olhou para seu reflexo no espelho. A mulher que ali estava parecia familiar, mas ao mesmo tempo estranha. O brilho de seus olhos estava escondido sob uma camada de tristeza, mas havia uma centelha de determinação que não havia estado ali antes. Ela merecia mais do que o que tinha vivido. Merecia amor, respeito e segurança. Quando retornou à sala, o aroma da comida invadiu suas narinas. Ricardo estava na cozinha, concentrado em preparar algo, e ao vê-la, um sorriso iluminou seu rosto. Você parece radiante, disse ele, e Maria sentiu um calor se espalhar por sua face. Era estranho receber um elogio. Era como uma luz em um túnel sombrio. Obrigada, respondeu ela timidamente, as palavras escapando de seus lábios como se fossem uma redescoberta. Ricardo a convidou a se sentar à mesa, e enquanto ele servia a comida, Maria olhou ao redor, absorvendo a beleza do lugar. Tudo era tão novo e ainda assim tão acolhedor. Mas enquanto ela degustava a refeição, os ecos de sua antiga vida começaram a sussurrar em sua mente. A sombra de Carlos parecia pairar sobre ela, uma lembrança constante de que a segurança era um conceito volátil. Ricardo, começou ela hesitando. E se Carlos decidir vir aqui? E se ele não aceitar que eu estou, aqui? Ricardo parou por um momento, seu olhar se tornando sério. Maria, não se preocupe com isso agora. Você está segura aqui. Eu prometo que farei o que for necessário para proteger você. Mas ao ouvir essas palavras, Maria sentiu um misto de alívio e medo. E se a promessa de proteção não fosse suficiente? E se Carlos fosse mais poderoso do que imaginava? A tensão crescia como uma tempestade se formando no horizonte. Maria queria acreditar em Ricardo, em sua bondade, mas a realidade de sua antiga vida a mantinha em guarda. No entanto, enquanto a noite avançava e eles conversavam, uma semente de esperança começou a brotar em seu coração. Poderia ela realmente merecer um futuro sem medo? O que seria preciso para deixar o passado para trás e aceitar um novo começo? Enquanto esses pensamentos a consumiam, um som inesperado ecoou da porta da frente. Um batido firme e autoritário que cortou a tranquilidade da casa como um trovão. Maria congelou, o coração disparando. O passado não estava tão longe. Ela olhou para Ricardo, seus olhos refletindo a incerteza e o medo. O que aconteceria agora? Maria mergulhou na água quente, permitindo que a pressão do calor a envolvesse. A sensação de cada gota era como uma carícia em sua pele. Um lembrete de que ainda havia vida, ainda havia esperança. O cheiro de sabonete perfumado pairava no ar, trazendo com ele uma leveza que ela não experimentava há tempos. Enquanto se ensaboava, sua mente vagueou para o que deixara para trás. O lar, que um dia foi seu refúgio, agora transformado em uma prisão de gritos e frustrações. Mas havia uma luz no fim do túnel, e essa luz era Ricardo. Após o banho, Maria se vestiu com as roupas limpas que Ricardo deixara. O tecido leve e macio a fez sentir-se quase como uma nova mulher. Ao olhar-se no espelho, a imagem refletida era de alguém que começava a se redescobrir. O brilho em seus olhos, antes apagado pela dor, agora começava a se acender. Mas mesmo com essa nova esperança, um medo sussurrava em sua mente. E se Carlos a encontrasse?
Enquanto Maria se dirigia à sala de estar, onde Ricardo a esperava, o aroma de algo delicioso a envolveu. Ele estava na cozinha, preparando um jantar. Ela hesitou na entrada, observando-o em silêncio. As mãos dele se moviam com tanta destreza, e a forma como ele se concentrava em cada pequeno detalhe a fez perceber que estava diante de um homem gentil e honesto, um verdadeiro antídoto para a brutalidade que havia conhecido. Está tudo pronto. Venha, Maria, é hora de se alimentar. Ele a chamou, quebrando o transe em que estava. Ela se aproximou e, ao sentar-se à mesa, uma onda de gratidão a invadiu. O jantar foi simples, mas para Maria, cada garfada era uma celebração de vida. O sabor da comida era um lembrete de que aquela nova vida poderia ser cheia de pequenas alegrias. Ricardo falava sobre a sua profissão, sobre os desafios e a beleza de ser cirurgião. Ele falava com uma paixão que Maria nunca tinha visto antes em Carlos. A conversa fluiu suavemente, e por um momento, ela se esqueceu completamente de seu passado. Mas, como uma sombra que se recusa a se afastar, o medo se instalou novamente quando o telefone de Ricardo tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto se fechou. Maria notou a mudança em seu semblante, e o coração dela disparou. A ligação terminou rapidamente, e Ricardo estava de volta ao seu jeito acolhedor, mas ela sentiu que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou ela com uma voz suave, mas cheia de preocupações. Foi apenas uma chamada sobre um caso, nada demais, respondeu ele. Mas Maria percebeu que havia algo mais. Havia um peso em sua voz, um eco de preocupação que não podia ser ignorado. Depois do jantar, Ricardo sugeriu que eles assistissem a um filme. Enquanto se acomodavam no sofá, Maria se sentia mais à vontade. O filme começou, mas sua mente estava distante. Ela não conseguia se livrar da ideia de que Carlos poderia estar atrás dela, talvez até mesmo sabendo onde estava. As palavras dele ecoavam em sua mente, como uma faca que cortava cada esperança que ousava brotar. E então, como se seus pensamentos tivessem invocado sua presença, a porta da mansão se abriu. O som ecoou pelo hall de entrada e Maria congelou. O coração dela disparou e o filme imediatamente perdeu toda a sua importância. Ricardo olhou rapidamente na direção da porta, os músculos do seu corpo se tensionando. Quando a figura familiar entrou, o sorriso de Carlos cortou o ar como uma lâmina afiada. "Olá, querido", disse Carlos, com uma cordialidade que era tudo menos genuína. Seus olhos escaneavam o ambiente até pousarem em Maria, que estava paralisada no sofá. "E você, Maria? Que surpresa agradável!" A tensão era palpável. Maria sentiu o medo subindo em sua garganta. Carlos estava ali, e mesmo que ele fosse uma presença ameaçadora, ela também sabia que ele era um homem poderoso, respeitado e capaz de manipular qualquer situação a seu favor. Ele não havia mudado. Aquela aura de controle e superioridade ainda a seguia. E agora, ele estava na casa onde ela tentava se esconder. "O que você quer, Carlos?" Ricardo falou, seu tom firme, mas Maria percebeu um leve tremor em sua voz. Carlos deu um passo à frente, como se a sala estivesse cheia de um silêncio opressivo. Ele era um homem que sabia usar a linguagem como uma arma, e cada palavra que saía de sua boca era cuidadosamente escolhida para causar dor. "Estou apenas visitando minha esposa, Ricardo. Você sabe como sou preocupado com ela. É tão triste ver alguém tão despreparado como ela." Ele olhou para Maria, e um sorriso sarcástico se formou em seus lábios. "Eu me pergunto se ela ainda tem seu juízo perfeito. Com certeza, essa vida de reclusão deve estar fazendo mal a ela." Aquelas palavras eram veneno, e Maria sentiu o medo tomando conta novamente. Despreparada. Louca. Ele estava começando a plantar as sementes da dúvida na mente de Ricardo. Não havia dúvida de que Carlos estava ali para jogar com a percepção das pessoas, usando sua reputação para jogar Maria em uma luz negativa. "Maria está em um lugar seguro agora, e você não tem mais poder sobre ela", Ricardo disse, tentando defender Maria, mas a confiança em sua voz não parecia tão sólida. Carlos sorriu, um sorriso que fazia o estômago de Maria revirar. Havia um plano em andamento e ele estava apenas começando. "Ah, meu amigo, você realmente acredita que ela pode se livrar de mim tão facilmente? Sinto que você pode estar sendo um pouco ingênuo. Depois de tudo que ela passou, você acha mesmo que ela não se tornaria grata por tudo que fiz por ela?" O comentário era uma armadilha, um golpe baixo que pretendia desestabilizar. Maria sentiu o pânico crescendo em seu peito. A verdade que Carlos estava manipulando a seu favor a atingiu como um soco no estômago. Ela olhou para Ricardo, os olhos dele cheios de preocupação, mas também de dúvida. Carlos continuou, sua voz suave, mas suas palavras cortantes. "É fácil para você, não? Ajudar a mulher que abandonou o lar, que deveria estar ao meu lado. E agora ela se esconde atrás de você. Seria triste se as pessoas soubessem a verdade, não seria? Como ela é ingrata e louca por ter fugido de um lar que tanto lhe ofereceu.
A tensão aumentava. Cada palavra de Carlos era um veneno que se espalhava lentamente na mente de Ricardo, e Maria sabia que precisava agir. Era hora de enfrentar seus medos, não apenas por si mesma, mas por Ricardo, que estava sendo puxado para o conflito. Carlos, eu não sou mais sua, Maria disse, a voz tremendo, mas decidida. Eu não vou mais viver sob suas mentiras. O que você fez comigo foi horrível, e eu não vou deixar que você continue me controlando. O olhar de Carlos se endureceu, e por um momento Maria viu a verdadeira face do homem que um dia chamara de marido. Mas, quando ele se preparava para responder, uma nova tensão surgiu. O telefone de Ricardo vibrou na mesa, cortando a conversa. Ele olhou para a tela e sua expressão se transformou. Precisamos conversar, disse ele, levantando-se rapidamente, a preocupação em seu rosto fazendo o coração de Maria disparar. Nesse momento, Carlos se virou para Maria, um sorriso de triunfo se formando em seus lábios. Vamos ver como você se sai quando as pessoas começarem a pensar que você não é quem diz ser. Acredite, Maria, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. As palavras dele ecoaram na sala enquanto Ricardo falava ao telefone, a tensão crescendo em um nível insustentável. Maria se sentiu sufocada pela incerteza que se formava ao seu redor. O passado estava de volta, e agora mais do que nunca, ela precisava de força. O que Carlos dissera a Ricardo, as mentiras que ele plantara, e o que viria a seguir, era um emaranhado que ameaçava sua nova vida. E a luta por sua liberdade estava apenas começando. O clima no ambiente era tenso, como se o ar estivesse carregado de eletricidade, prestes a estourar em uma tempestade. Maria sentiu o estômago se contorcer ao ver Carlos se aproximar, seu sorriso cortante como uma lâmina, os olhos frios e calculistas. Ricardo se levantou, como um gladiador preparado para a batalha, e Maria percebeu que estava diante de um homem que não estava disposto a recuar. Ele a protegeria a qualquer custo. O que você quer, Carlos? A voz de Ricardo foi firme, envolta em um tom que não admitia discussão. Ele olhou diretamente nos olhos de Carlos, um homem que havia se alimentado de poder por tanto tempo. A determinação em seus olhos fez Maria sentir uma onda de esperança pulsar dentro dela, mas também uma sombra de dúvida. E se isso não fosse suficiente? Carlos, com sua postura arrogante, começou a falar, sua voz suave como mel, mas cheia de veneno. Venho apenas verificar como minha esposa está se adaptando à nova vida. É natural que eu me preocupe, não é? Ele olhou para Maria e ela sentiu seu corpo estremecer sob seu olhar penetrante. Maria, você está bem? Espero que não esteja sentindo falta da sua antiga casa. A casa era uma prisão, Maria respondeu, sua voz mais forte do que ela esperava. E você sabe disso? A expressão de Carlos escureceu por um instante, mas logo se transformou em um sorriso ensaiado. Ele não estava ali para ouvir a verdade, mas para manipular. Você está em boas mãos agora, não é? Ele fez uma pausa dramática, seus olhos fixos em Ricardo. Mas, Ricardo, você deve entender que Maria não é uma simples vítima. Ela tem suas próprias fraquezas. Ricardo não hesitou. Não subestime Maria. Ela é muito mais forte do que aparenta. Você não a conhece, e eu não vou deixar que você a machuque novamente. Maria observava a cena, um misto de adrenalina e medo percorrendo seu corpo. O respeito por Ricardo cresceu, pois ele não estava apenas se defendendo, ele estava defendendo-a. O que ela havia considerado um ato de gentileza, agora se revelava como um verdadeiro ato de coragem. Uma onda de gratidão a invadiu, um sentimento que há muito tempo não experimentava. Mas a sombra de Carlos ainda pairava, ameaçando tudo. Carlos, percebendo que a tática de tentar desestabilizar Ricardo não estava funcionando, mudou de abordagem. Você tem certeza de que deseja se envolver em algo que pode acabar muito mal, Ricardo? A voz dele era suave, mas havia um tom de ameaça que ecoava nas palavras. Você sabe que tenho amigos poderosos. Eles podem tornar sua vida um inferno se assim desejarem. Ricardo se manteve firme, os músculos tensos, mas a expressão do rosto era uma mistura de determinação e calma. Eu tenho certeza de que, se você se atrever a ameaçar Maria novamente, seus amigos não serão capazes de protegê-lo de mim. Não sou alguém que se intimida facilmente. Maria sentiu seu coração disparar. A postura de Ricardo era mais do que apenas uma defesa. Era uma promessa. Uma promessa de que ela não estava mais sozinha. Uma promessa de que ele lutaria por ela. Mas o medo persistente ainda a consumia, como uma sombra em um dia ensolarado. Você é um homem inteligente, Ricardo, Carlos disse, tentando manter a fachada da cordialidade. Mas a vida pode ser cruel. E Maria? Bem, ela pode não ser a única a sofrer. Eu realmente não gostaria de ver você se machucar. A ameaça pairou no ar, como uma nuvem escura. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas a determinação de Ricardo não vacilou. Ele não estava apenas defendendo-a, mas também se posicionando como seu protetor em um campo de batalha emocional e psicológico. Você não me assusta, Carlos. Eu fiz um juramento a mim mesmo e a Maria.
Ela merece ser feliz e eu vou garantir isso, Ricardo respondeu, sua voz ressoando como um trovão no silêncio. Carlos pareceu hesitar por um momento, e Maria viu uma fração de dúvida cruzar seu rosto, mas a expressão logo se transformou em desprezo. Você é um tolo, Ricardo. Acha que pode proteger alguém de mim? Não sou só um cirurgião, sou um homem com influência. A tensão aumentava, e Maria percebeu que cada palavra estava se tornando uma arma. Carlos, você não pode continuar assim. Não pode achar que pode me controlar para sempre, Maria falou, sua voz tremendo levemente, mas firme. Estou cansada de viver com medo. Os olhos de Carlos se estreitaram e Maria pode ver a raiva se acumulando em seu olhar. Ele havia subestimado a força que ela havia começado a encontrar. Você não sabe com quem está lidando, Maria. Essa é uma lição que vai aprender da maneira mais difícil. Antes que a conversa pudesse evoluir para algo ainda mais explosivo, Ricardo interveio. Se você não tem mais nada a dizer, eu sugiro que você saia. A voz dele era impositiva e Maria percebeu a mudança na atmosfera. Era como se o ar estivesse prestes a explodir, e ela não sabia se estava pronta para a consequência desse confronto. Carlos, vendo que a situação não estava a seu favor, deu um passo para trás, seu sorriso se transformando em um esgar de desdém. Você pode ter ganhado essa batalha, mas a guerra está longe de acabar. Eu sempre terei um jeito de chegar até você. Ele se virou, mas antes de sair, lançou um último olhar ameaçador para Maria. Ah, você não escapa de mim tão facilmente. Com Carlos finalmente fora do caminho, Ricardo respirou fundo e se virou para Maria, que estava paralisada no sofá. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas uma nova sensação de segurança começou a se formar. Ricardo estava ali, um verdadeiro protetor em um mundo onde ela havia perdido tudo. Você está bem? Ele perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Maria olhou nos olhos dele e viu a sinceridade e a determinação. Eu não sei, mas você me defendeu. As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam um peso imenso. Sempre que precisar de mim, estarei aqui, Ricardo respondeu, se aproximando como se desejasse encobri-la com sua proteção. Não permita que as palavras dele te afetem. Você é muito mais forte do que imagina. Nesse momento, algo mudou dentro de Maria. Embora o medo ainda estivesse presente, ela também sentiu uma centelha de esperança. As palavras de Ricardo eram um lembrete de que ela não estava sozinha, mas a batalha estava longe de terminar. E enquanto o eco das palavras de Carlos ainda ressoava, a incerteza sobre o que viria em seguida a assombrava. Ela sabia que a sombra de Carlos poderia retornar a qualquer momento, e a sensação de que a luta estava apenas começando a envolveu-a, como uma névoa que nunca se dissipa completamente. Maria se sentou na beirada do sofá, uma mistura de esperança e ansiedade pulsando dentro dela, enquanto olhava para Ricardo e sentia que talvez o futuro ainda pudesse trazer felicidade. Mas o passado não estava tão facilmente esquecido, e a batalha pelo que era dela estava apenas começando. O confronto entre Carlos e Ricardo alcançou um clímax que parecia suspenso no ar, como um fio prestes a se romper. A tensão era palpável, uma pressão que fazia Maria sentir como se estivesse se afogando em um mar de incertezas. A bravura de Ricardo, a sua disposição em se colocar entre ela e o homem que a atormentou por tanto tempo, acendeu uma chama de esperança em seu coração. Mas a sombra de Carlos continuava a pairar, ameaçando apagar essa luz. Um homem como você não deveria se colocar em minha frente, Ricardo, Carlos disse. A voz agora mais baixa, quase um sussurro, mas ainda carregada de veneno. Ele se aproximou, quase como se quisesse invadir o espaço de Ricardo. Você não sabe com quem está lidando. Minha influência vai muito além do que você imagina. Maria sentiu o estômago se revirar. As ameaças de Carlos não eram apenas palavras vazias. Ela sabia que ele tinha o poder de transformar a vida de alguém em um pesadelo. Mas, ao mesmo tempo, o olhar decidido de Ricardo a incentivava a não recuar. Ele estava ali para protegê-la, e essa proteção era uma armadura que Maria não se atrevia a desprezar. E sua influência não me impede de fazer o que é certo, Ricardo respondeu, a voz firme e ressoante. Ele não se intimidou, mesmo com a intimidação implícita nas palavras de Carlos. Maria é uma mulher forte e você não pode mais manipulá-la como antes. Você não a possui mais. Carlos sorriu, mas era um sorriso frio que não chegava aos olhos. Você acredita que a força dela é uma defesa suficiente? Eu conheço seus segredos, Ricardo. Se eu quisesse, poderia arruinar tudo que você construiu. E Maria? Bem, ela sabe o que eu posso fazer. As palavras de Carlos eram como facas, cortando o ar entre eles e atingindo Maria com uma onda de terror. O passado que ela tentava deixar para trás estava prestes a voltar, e a ideia de que Carlos poderia expor suas fraquezas a deixava paralisada.
Lembranças de momentos sombrios, das palavras cruéis que ele usara para desmantelar sua autoestima, pairavam em sua mente como um nevoeiro denso. "O que você sabe, Carlos?" Maria interrompeu, sua voz tremendo, mas determinada. "O que você realmente pode revelar?" A dúvida pairou no ar, como um eco de um sino distante. Carlos olhou para ela, um brilho de satisfação nos olhos. "Ah, Maria, você sabe muito bem. Segredos que poderiam manchar sua nova vida, que poderiam fazer com que todos olhassem para você da mesma forma que olhavam antes. E você não quer isso, não é?" Ela sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Embora a voz de Carlos fosse suave, as palavras eram venenosas, uma armadilha para a mente. Maria não era mais a mulher frágil que ele lembrava. Ela havia lutado para se reconstruir, e agora era seu momento de mostrar que sua voz poderia ser ouvida. "Você não tem mais poder sobre mim, Carlos. Eu não sou mais a mulher que se deixou dominar por suas mentiras e manipulações. Não permita que suas ameaças me afetem." Os olhos de Carlos se estreitaram, um sorriso desaparecendo lentamente de seu rosto. Havia um novo peso nas palavras de Maria, um desafio que ele não esperava. Ricardo, percebendo a mudança, deu um passo à frente, como um escudo entre Maria e o vilão que tentava desestabilizá-los. "Você não pode intimidá-la mais", Ricardo declarou, olhando firmemente para Carlos. "Maria tem apoio agora, e você não pode mais usar o medo como sua arma." A tensão era quase insuportável. Maria, sentindo-se como uma gladiadora em meio à batalha, percebeu que a força de Ricardo estava se entrelaçando com a sua. Ele não apenas a protegia fisicamente. Havia um poder em sua determinação que a ajudava a se erguer. "Você acha que a vida pode ser cruel, Carlos?" Ricardo continuou, a voz agora mais alta, como um rugido que ecoava na sala. "A vida pode ser muito mais cruel para aqueles que se alimentam da dor dos outros. E você vai pagar por isso?" Carlos parecia hesitar por um momento, a fúria em seu olhar se misturando com um traço de incerteza. Mas logo o desprezo voltou a reinar em seu rosto. "Não, você é um tolo, Ricardo. Está se colocando em uma posição que não pode sustentar. E quando eu acabar com você e seus sonhos de salvar Maria, ela perceberá que tudo isso foi em vão." A ameaça pairou no ar, pesada e opressora. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas também uma nova determinação. Ela não permitiria que a sombra do passado voltasse a dominá-la. O que Carlos não sabia era que por trás de cada força havia uma vulnerabilidade que podia ser usada, mas também uma coragem que poderia brilhar. "Você não pode mais me fazer sentir medo, Carlos. Essa parte de mim ficou para trás." Maria respondeu, sua voz agora firme e clara. "Você não tem poder sobre mim, e a vida que escolhi agora é minha, não sua." Carlos se virou. A expressão em seu rosto uma mistura de raiva e surpresa. Ele havia subestimado não apenas Ricardo, mas também a força que Maria havia cultivado. O jogo estava mudando, e os papéis se invertendo de maneira que ele não havia previsto. "Você realmente acredita nisso?" Carlos provocou, mas o tom em sua voz já não era o mesmo. O veneno que antes perfurava agora soava como uma nota de desespero. "Você está se enganando?" Ricardo, vendo a fraqueza de Carlos, aproveitou o momento. "Você pode tentar desestabilizá-la, mas a verdade é que Maria agora tem uma nova vida. E eu estarei ao lado dela, não importa o que você tente fazer." Carlos bufou, mas havia algo em sua expressão que indicava que ele estava reconsiderando sua abordagem. As palavras de Ricardo, assim como as de Maria, estavam começando a fazer efeito. O ar estava carregado de tensão, mas também de uma nova esperança. "Muito bem, Ricardo", Carlos disse, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. "Mas lembre-se, todas as ações têm consequências, e você vai se arrepender por se colocar entre mim e o que eu quero." Com essas palavras, Carlos se virou e saiu da sala, deixando um rastro de incertezas e ameaças pairando no ar. Maria e Ricardo trocaram olhares, a tensão ainda presente. Mas agora havia algo mais. Um entendimento silencioso de que a batalha estava apenas começando. "Eu não vou deixar que ele tire isso de você", Ricardo disse, a determinação em seus olhos refletindo uma promessa que Maria sabia que ele faria cumprir. "Juntos, vamos enfrentar isso." Maria sentiu um aperto no peito, mas agora era um aperto de esperança. Ela não estava mais sozinha. As sombras do passado podiam ser ameaçadoras, mas havia uma luz que começava a brilhar entre eles. E ela decidiria lutar por essa luz, não importando os desafios que viriam. Mas, enquanto a tensão se dissipava lentamente, um novo pensamento a assolou. E se Carlos realmente tivesse segredos que pudessem destruí-la? O que ele poderia revelar? O futuro estava incerto e a batalha estava apenas começando. A tensão na sala se intensificava, como se cada segundo estivesse carregado de uma eletricidade que poderia explodir a qualquer momento. Carlos observava com um olhar que misturava desprezo e raiva, enquanto Maria sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Ela se permitiu um momento de reflexão,
recordando os anos de submissão, as palavras cruéis que Carlos proferia, tentando moldá-la em uma sombra do que um dia fora. Mas agora, ao olhar para Ricardo, as coisas pareciam diferentes. Ele não era apenas um homem que a defendia, era a personificação de tudo o que ela ansiava ser. Forte, destemida e livre. "Você não pode mais me intimidar", Maria repetiu, sua voz mais firme do que jamais fora. Esse simples ato de afirmar sua força era como uma libertação, uma quebra das correntes invisíveis que a prendiam desde que se casara com Carlos. O sorriso de Carlos se desfez em uma expressão de desdém. Ele deu um passo à frente, desafiador. "Você realmente acredita que pode se livrar de mim? Eu sou parte do seu passado, Maria. Meus segredos estão cravados nas paredes desta casa, assim como suas fraquezas." Ricardo se adiantou, o olhar fixo em Carlos, como se estivesse prestes a desferir um golpe. "E suas fraquezas, Carlos, são a sua própria arrogância. Você subestimou Maria e isso vai ser o seu fim." A tensão na sala era quase insuportável. Maria sentia-se como uma gladiadora, preparada para lutar em uma arena que antes a oprimia. O olhar de Ricardo, cheio de determinação e coragem, inflamou seu espírito. Ela não era mais a mulher que se deixava abater. Era hora de enfrentar o passado. "O que você quer dizer com segredos?" Maria desafiou, seu coração acelerando com cada palavra. Mesmo sabendo que enfrentava um monstro, havia uma nova força em sua voz, uma certeza que não existia antes. "O que você pode revelar que me faria voltar a ser a mulher que você destruiu?" Carlos hesitou por um momento, a fúria em seu olhar se misturando com algo que Maria não conseguia identificar. Ela percebeu que por um breve instante ele estava vulnerável. "Ah, Maria, você sabe que há coisas que podem destruir sua nova vida. Uma simples ligação com alguns conhecidos pode fazer com que todos descubram quem você realmente é." As palavras dele eram venenosas, mas agora não tinham mais poder sobre ela. Maria respirou fundo, sentindo a força da sua transformação. "Eu não sou mais aquela mulher. Você pode tentar me derrubar com suas ameaças, mas eu tenho uma nova vida, um novo começo. Você não pode mais me controlar." Ricardo sorriu, um sorriso de aprovação que a fez sentir-se ainda mais forte. "Você está certa, Maria, e é hora de revelarmos a verdade. Carlos, você pode ter o poder e a influência, mas a verdade sempre prevalece. O passado pode ser uma sombra, mas nós podemos iluminá-lo." Carlos, agora visivelmente irritado, começou a gesticular, como se tentasse intimidá-los com sua presença. "Você não sabe com quem está lidando, Ricardo. Eu tenho recursos, conexões. Meu poder não é apenas uma ilusão." "O que você realmente é, Carlos?" Maria questionou, desafiando-o com seus olhos. "Um homem que se esconde atrás de um jaleco e de um título? Um cirurgião que opera corpos, mas não consegue consertar o que está quebrado dentro de si?" A expressão de Carlos escureceu novamente, mas antes que pudesse responder, Ricardo interrompeu. "O que você tem a esconder? O que fez no seu passado que pode ser usado contra você? Todos têm segredos, Carlos, e a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona." O silêncio que se seguiu era carregado. Maria sentiu uma onda de esperança ao perceber que a batalha não era apenas dela, mas também de Ricardo. Ele estava disposto a lutar ao seu lado, e isso lhe dava força. Mas a dúvida ainda pairava no ar, como um nevoeiro que se recusava a se dissipar. "Você acha que pode me expor, Ricardo?" Carlos desafiou, sua voz agora mais alta. "Você realmente acredita que tem as armas necessárias para me derrubar? Quantos homens já tentaram e falharam?" "Mas você não é invencível", Maria disse, a voz agora mais decidida. "Você é apenas um homem que se alimenta da dor dos outros. E isso vai acabar." Neste instante, uma lembrança súbita invadiu a mente de Maria. Uma lembrança que não a deixava em paz. Havia algo sobre o passado de Carlos que ele nunca revelara. Algo que poderia ser sua arma. A ideia fez seu coração acelerar. "E se as pessoas soubessem sobre o seu passado, Carlos? Sobre como você destruiu vidas para manter sua fachada de sucesso?" Carlos empalideceu, e Maria percebeu que havia atingido um ponto sensível. O silêncio se fez presente novamente, e ela podia ver a luta interna em seus olhos. Ele tentava manter a postura arrogante, mas a sombra do medo se insinuava em seu olhar. "Você não pode me ameaçar." Carlos finalmente disse, embora sua voz estivesse mais trêmula. "Eu sou mais poderoso do que você imagina." "O poder pode ser ilusório, Carlos," Maria respondeu, a determinação pulsando em seu coração. "E agora, mais do que nunca, eu não tenho medo de você." A tensão entre eles era quase palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir em uma tempestade. Ricardo e Maria estavam prontos para enfrentar o que viesse, e a força que sentiam um no outro os tornava imbatíveis. A batalha estava longe de terminar, mas o primeiro passo já havia sido dado. Mas a vitória não estava assegurada. O olhar de Carlos agora era um misto de raiva e desespero.
Ele sabia que a presa que antes dominava agora estava se transformando em uma leoa. E a ameaça do passado, aquela que poderia vir à tona a qualquer momento, pendia sobre eles como uma espada de Damocles. Enquanto eles se encaravam, a verdadeira luta estava apenas começando. Maria fez a promessa silenciosa de que não viveria mais com medo, e estava disposta a lutar por sua liberdade, custe o que custasse. E assim, com a tensão no ar e a chama da coragem acesa em seus corações, Maria e Ricardo se prepararam para o que poderia ser a batalha final. O que Carlos revelaria? E qual seria a verdadeira natureza dos segredos que poderiam ameaçá-los? A resposta se aproximava, como um trovão distante, e Maria sabia que não havia mais volta. A tempestade estava prestes a se desatar, e ela estava pronta para enfrentá-la. A atmosfera na sala pulsava com uma intensidade quase palpável, como se cada batida dos corações presentes ecoasse em uníssono, preparando-se para um clímax inevitável. Maria, agora ciente de sua força interior, sentia que cada palavra que proferia era uma arma afiada, pronta para ser lançada contra uma armadura de Carlos. Ele, por sua vez, tentava manter a fachada de controle, mas era evidente que a maré começava a mudar. "Você não pode me intimidar", Maria repetiu, sua voz agora ecoando com uma confiança que antes parecia tão distante. Era como se as correntes que a prenderam por tanto tempo estivessem finalmente se quebrando e a luz da liberdade começasse a entrar em seu coração. Carlos, percebendo a transformação dela, riu com desdém, mas a risada não tinha mais poder. Era apenas um eco vazio, uma tentativa desesperada de manter o controle diante do que ele sabia que estava prestes a perder. Ele deu um passo à frente, a expressão em seu rosto misturando raiva e um toque de insegurança. Você realmente acredita que pode se livrar de mim?" questionou, a voz carregada de um veneno que não conseguia esconder. "Eu não só posso como vou", Maria respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. "O passado não pode mais me definir. Eu sou mais do que você pensa. Sou mais do que suas mentiras e suas manipulações." Ricardo, ao seu lado, exalava uma aura de proteção, como um escudo contra as investidas de Carlos. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar, mas a determinação de Maria o inspirava a lutar com mais fervor. "Carlos, você pode ter o poder e as conexões, mas a verdade sempre prevalece. E acredite, a sua verdade não é nada além de uma teia de mentiras e manipulações." A expressão de Carlos escureceu, e ele lançou um olhar de desprezo para Ricardo. Mas, antes que pudesse responder, Maria interveio. "O que você tem a esconder, Carlos? Quais segredos você guarda que podem desmoronar sua imagem de cirurgião respeitado? Você pode ter enganado a todos por anos, mas a máscara está prestes a cair." Carlos hesitou, e foi nesse momento de fraqueza que Maria percebeu que a batalha estava mudando a seu favor. Um lampejo de dúvida cruzou o olhar do cirurgião, mas logo foi substituído por uma fúria que parecia crescer a cada palavra proferida. "Você acha que pode me expor?" desafiou, agora com a voz mais alta, quase um rugido. "Você realmente acredita que tem as armas necessárias para me derrubar?" "Não sou eu quem precisa de armas, Carlos. É você quem tem tudo a perder." Maria respondeu cada palavra carregada de uma força renovada. "Você não é o homem que todos acreditam que é. Você se esconde atrás de um jaleco e de um título, mas por dentro é um covarde. E covardes sempre caem." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Carlos, antes cheios de desprezo, agora brilhavam com uma mistura de raiva e medo. Ele sabia que Maria estava se armando com a verdade, e isso o aterrorizava. E por um breve momento, a vulnerabilidade dele se tornou evidente. "Você não sabe o que está fazendo, Maria", Carlos disse, sua voz agora tingida de uma ameaça velada. "Eu tenho planos que vão muito além do que você pode imaginar. Se você acha que pode sair impune, está gravemente enganada." Maria sentiu um frio na espinha, mas não recuou. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, a curiosidade misturada com um leve tremor de medo. A verdade começava a se desenrolar como um novelo de lã, e ela queria desfiá-lo até encontrar o cerne da questão. "Você não entende, não é?" Carlos riu, mas era uma risada amarga. "Se você se afastar de mim, se você realmente tentar me expor, eu farei de sua vida um inferno. Você não tem ideia do que sou capaz. Posso derrubar sua nova vida em um instante." As palavras dele eram venenosas, mas Maria não se deixou abalar. A determinação em seu coração era mais forte do que o medo que ele tentava incutir. "Você pode tentar, Carlos, mas eu não sou mais a mulher que você manipulava. Você não pode me controlar. Eu tenho Ricardo, e juntos somos mais fortes do que você jamais será." Ricardo, percebendo a tensão crescente, interveio. "Carlos, você pode ter poder, mas a verdade é uma força que não pode ser ignorada. E a verdade sobre você está prestes a ser revelada. O que você fez no passado não ficará oculto para sempre."
Carlos, agora visivelmente irritado, gesticulou como se tentasse intimidá-los com sua presença. Você não sabe com quem está lidando, Ricardo. Muitos homens já tentaram me derrubar. Eles falharam, e você também falhará. Não, Carlos, Maria respondeu com uma nova clareza em sua voz. Você subestimou não apenas a mim, mas também a todos que se importam com a verdade. O que você fez não ficará impune. E eu não serei mais uma vítima em sua história. O silêncio se instalou novamente, pesado como uma tempestade prestes a eclodir. Maria sentia que a batalha estava em seu ponto culminante e a escolha que tinha diante de si era clara. Ela poderia optar por lutar, expor a verdade e se libertar de uma vez por todas, ou poderia recuar e deixar que Carlos continuasse a manipular sua vida. O que você escolherá, Maria? Carlos perguntou, a voz agora baixa, mas carregada de uma ameaça palpável. Lutar ou fugir? Pense bem, porque a decisão que tomar pode custar mais do que você imagina. Maria olhou para Ricardo, buscando coragem em seus olhos. Ele a apoiava e isso a fez perceber que não estava sozinha. A luta por sua liberdade era apenas o começo, e ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Eu escolho lutar, Maria declarou com uma firmeza que ressoou na sala. E você pode ter certeza de que a verdade virá à tona. E quando isso acontecer, você enfrentará as consequências. Carlos, percebendo que sua máscara estava prestes a cair, arregalou os olhos. A tensão na sala se intensificou novamente, como se a eletricidade no ar estivesse prestes a explodir em um confronto final. E assim, naquele momento decisivo, Maria sentiu que estava finalmente no controle de sua vida. Ela não era mais a mulher submissa que Carlos havia moldado. Ela era uma guerreira, pronta para lutar pela sua liberdade, pela verdade e por tudo o que sempre desejou ser. Mas, antes que pudesse se perder em seus pensamentos, a porta da sala se abriu com um estrondo, e uma figura familiar apareceu, trazendo consigo uma onda de choque que poderia mudar tudo. O passado, que parecia ter sido enterrado, agora estava de volta, e o futuro de Maria dependia de como ela enfrentaria esse novo desafio. As palavras do filho do cirurgião rico ecoaram em sua mente. Ela pode ficar conosco? E naquele instante, Maria percebeu que a escolha era sua. O que ela faria a seguir poderia não apenas definir seu destino, mas também o de todos ao seu redor.